Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós estamos em um período de aprendizado, amém? Um começo de ano, primeiro domingo do mês, primeiro domingo do ano, o princípio de um ano. Esse ano culminou do dia 1º de janeiro ser num domingo, que inclusive é o primeiro dia da semana. Não sei se você sabe, domingo é o primeiro dia. O primeiro dia da semana não é segunda, é domingo. Por isso o nome segunda é segunda, né? De segundo. Amém? Quem não sabia disso? Todo mundo sabia, né? O Júlio não sabia, não? Todo mundo sabia. Quem já sabia que segunda-feira é o segundo dia? Sabia, né, Priscila? Então tá bom. Então, hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês, hoje é a primícia. Então isso é muito profético. E ontem, recapitulando, nós mostramos como você, que foi criado por Deus e a imagem e semelhança de Deus, em Adão nós somos assim, e em Cristo nós somos recriados, como que você deve fazer para terminar o ano de 2023 diferente. E quando eu falo diferente, não é apenas com dinheiro na conta, com a bolsa, com comida na mesa e na geladeira, e com roupa e com emprego. Isso a Bíblia diz que Ele vai te dar. É você terminar um ano de 2023 cheio da presença de Deus. E com todos os fatos que ocorrem com quem anda com Deus. Inclusive com bênçãos materiais. Porque aonde a presença de Deus está, onde Shekinah está, onde o Emanuel está, onde o Deus conosco está, a sua natureza vai se reproduzir. Então, ontem nós falamos aqui, esses 3 versículos que eu vou ler, e aí eu vou só recapitular o que significa o princípio, para irmos direto para a mensagem. Como eu disse, entra no YouTube e assista a pregação de ontem, porque com certeza vai ordenar a sua mente, em nome do Senhor. Amém? O nome da mensagem de ontem foi Comece do Princípio. Parece uma redundância, mas não é. Muita gente começa a sua vida e começa as coisas não do começo. Elas pulam 5 casas e começam do meio, daqui para frente. E esse é um dos motivos porque 80% dos problemas da minha e da tua vida existem. Coisas que não começaram do jeito certo. E ontem nós mostramos que não adianta tentar forçar sucesso em algo que começou daqui para frente. Você vai gastar sua força à toa. O que você e eu temos que fazer é fazer o que Deus ensina. Nós temos que voltar como Ele ensina e consertar tudo que nunca foi feito, para aí assim voltar e querer fazer algo. Seja no reino do Espírito, no reino da alma ou no reino da matéria. Isso é um princípio espiritual. Para que eu não pregue de novo essa pregação, entra no YouTube e assiste. Amém? Aleluia. Teve um irmão aqui que assistiu hoje 2 vezes e agradeceu por um ponto que mexeu com a vida dele. Aleluia. Agora eu só quero relembrar o que significa princípio. Capítulo 1, versículo 1, Gênesis 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação
entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos dê sabedoria nesta hora e um coração aberto para ouvir. E que teu Espírito, que trabalha pela palavra e pela tua presença, que ele é a tua presença, ele alcance o objetivo dele em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Primeira palavra da Bíblia, no primeiro domingo do mês, no primeiro dia do ano de 2023. Princípio. Essas coisas estão todas alinhadas. Quando Deus quis fazer algo, Ele fez algo a partir do princípio. O que significa a palavra princípio, irmão? A palavra princípio significa a palavra hebraica bereshit. A palavra bereshit significa o primeiro. A primeira coisa em lugar, tempo, ordem ou posição. A natureza de Deus é assim, até porque Ele é o primeiro. Na verdade, Ele é o único. Então Ele não vai fazer nada do meio, porque Ele é o início. Ele é até o meio e o fim, mas tudo dele sempre será do início, do meio e do fim. A palavra princípio significa isso, o primeiro em lugar, tempo, ordem ou posição. Repita comigo para ajudar na assimilação. O primeiro em lugar, no tempo, na ordem e na posição. Esse substantivo, princípio, ele significa o principal, o melhor, as primícias. Esta palavra aparece 51 vezes no Antigo Testamento e tem a honra de ser a primeira palavra escrita na Bíblia. A palavra princípio também significa o ponto no tempo ou no espaço onde algo começou. Exceto quando se fala de tempo e espaço, quando tempo e espaço se iniciaram. Isso aqui você não se concentra muito não. Essa palavra também indica no livro de Provérbios 17 o início da contenda, o princípio da contenda. Você sabe qual é o princípio da contenda? Ontem eu falei aqui, quem lembra? O princípio da contenda é a ira, e o fim da contenda é o quê? A dissolução. Toda contenda leva a uma destruição. Se Satanás quiser te destruir algo na sua vida, primeiramente ele vai criar uma situação para te deixar ou me deixar irado. Vai fomentar essa situação. E depois de irado você fica contencioso. E de contencioso existe uma destruição daquilo que você está envolvido. Provérbios 17, versículo 14. Por isso que Paulo diz, não se deixe o quê? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E eu completaria, James capítulo 3, porque no final a destruição é certa. Mais detalhes na mensagem de ontem. Bereshit também significa o reinado de um governante. Em outros momentos também indica o mais elevado de uma coisa. Repita comigo, o mais elevado de uma coisa. Então isso é o princípio. E Deus é um Deus de princípios. Então nós já podemos entender, esse é o ano do conhecimento de Deus. Deus é o Criador. E Deus
em sua essência, é um Deus que trabalha somente com princípio. Acabou. Então, tudo que você quiser tirar de Deus, vai obedecendo os princípios. E pode ter certeza, no final, tudo que você fizer prosperará. Amém? Eu não vou nem ficar usando uma linguagem negativa. Nem adianta ir do meio porque vai dar errado. Não, o cérebro já é negativo por natureza, então deixa eu só consertar. Você já sabe que vai dar errado. E na realidade você já viu muita coisa dando errada. Ok. Experimenta tudo que você for fazer esse ano de 2023, no mundo espiritual, na tua alma, na tua vida terrena, vê o que Deus fala e como é que é desde o começo. E vai fazendo. Pode ter certeza, como Ele é o único e o todo-poderoso e o vencedor, você também será vencedor. Essa igreja será vencedora. Daí será necessário que nesse mês de janeiro você, com muita paz e calma na sua alma, reveja sua vida e faça uma avaliação meticulosa dos seus atos, das suas ações e alinhe-as à palavra de Deus. E depois comece um plano de ação diário para fazer isso acontecer. Amém? Então, continuando. Nesse processo de conhecer a Deus e se tornando conhecido, e eu quero dizer para você, quando você e eu conhecemos a Deus, existe um efeito análogo a um efeito rebote. É só conhecer a Deus que você se conhecerá e será transformado. Se você entrar numa jornada de autoconhecimento, como eu já entrei, sem Deus, lendo livro, você vai se conhecer e às vezes você vai até dar uma mudadinha, mas vai chegar um momento que dá uma trava. Prum. Agora, com Deus é interessante. Você se lança, você se lança numa jornada de querer conhecer a Deus. E no que você conhece a Deus, simultaneamente você vai sendo conhecido e sendo transformado. Portanto, nessa noite, é isso que vai acontecer nesse lugar. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em primeiro lugar, meu irmão, vou repetir o ponto de ontem, só que hoje com muito mais pressão, com muito mais conteúdo, se assim posso dizer. E até mesmo com você, mais condição física, né? Porque ontem foi meia-noite a pregação, quase 11 horas. Alguns estavam dormindo. Quer começar o ano direito, irmão? Começa com Deus. Amém? Comece com Deus. Quando chegar no meio do ano, eu vou dizer, continue com Deus. E feche o ano tendo certeza que você fechou o ano com Deus. Comece com Deus. Vejamos o versículo. No princípio criou Deus. Quem melhor do que Deus para te acompanhar e te dirigir em tudo que você e eu formos fazer? E a terra era... Versículo 1 ainda, mantenha no 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui, irmão, é carregado de significado. No princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo de Gênesis revela o ato inicial de Deus na criação. A expressão no princípio deve ser entendida literalmente, no começo de tudo. Esse versículo declara o poder supremo de Deus, fazendo o mundo existir a partir do nada. Por que eu devo começar com Deus? Porque só Ele tem o poder de começar a fazer tudo a partir do nada.
Eu vou repetir, porque só Ele tem poder para fazer tudo a partir do nada. Linkando com buscar milagre, buscar prodígio, buscar sinais. Eu entendo então, usando a ilustração que enriqueça esse texto bíblico. Por que tanta coisa em minha vida e na tua vida, que você sabe que foi um milagre, veio do nada? Sabe o que foi do nada? Veio do Deus que faz tudo existir. Teófilo Hayashi conta uma experiência que ele teve no início de sua caminhada, quando ainda era um jovem. Ele foi numa conferência do Carlos Anacondia. E ele, quando chegou lá, viu um pai levando o seu filho para ser curado. O menino era mudo e não tinha orelha. Tinha só um buraco na cabeça. E na hora daquela conferência, Carlos Anacondia começou a orar. E ele nunca tinha visto Deus criar algo que alguns chamam de milagre criativo. E de repente, meu irmão, o garoto soltou um grunhido. O menino começou a grunhir. E o Teófilo Hayashi viu na frente dele uma orelha. O menino gemendo. E a orelha do menino começou a nascer na frente dele. Sabe por quê? Porque o Deus Bará estava agindo. Então no dia que você vê uma perna nascer aqui, no dia que você vê uma orelha nascer, no dia que você vê um cego enxergar, foi porque Bará está em ação. Jesus disse, nós adoramos ao que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem. Por isso que eu te disse, no tempo de jejum agora, dia 21, dia 10, você não vai jejuar achando, ó Deus, como é que eu estou? Não, é jejum em cima da informação certa. Estou orando e jejuando em cima do Deus que cria. Estou orando e me santificando em função de um Deus imutável. E qual é uma de suas qualidades? Ele é o criar, o Criador, o Deus Bará. Você tem o privilégio de ter o sobrenome dele, Parsival Emanuel. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que Bará, que fez o céu e a terra. – 2023, o ano do conhecimento de Deus. Não se trata apenas de uma descrição de modelagem da matéria. Deus não modelou nada. A única coisa que Deus modelou do chão foi Adão. Mas este chão ele fez acontecer do nada. E essa ação de produzir matéria do nada é uma ação que só ele pode fazer. Repita comigo, é uma ação que só ele pode fazer. Vai recebendo, porque quando chegar no segundo ponto é que vai ficar forte. E quando chegar no terceiro é que vai quebrar tudo. Comece com Deus, irmão. Pois Ele é o Criador. E só Ele tem o poder de criar do nada. Só Ele tem o poder de criar a partir dele mesmo. Então quando algo do nada aparecer, quando um emprego do nada aparecer, quando uma promoção do nada aparecer, naturalmente que você fará a sua parte. Mas quanta gente que já fez a sua parte, fez tudo e nada acontece. Então, depois que você fez a sua parte e do nada você é colocado em um ponto que você nem imaginava, pode saber, o Deus Bará está em ação. Quando ele te pegar do montouro e te colocar no meio dos príncipes, naturalmente que você vai ser perito, mas te colocar no meio dos príncipes do jeito de Daniel, aí você vai saber que Bará está em ação. Porque ele está ao seu favor, ao seu lado, em você, criando as coisas.
T.B. Joshua dizia: como que você quer falar uma língua sem aprender as palavras? Como que você quer acessar um Deus sem conhecê-lo? Por isso é uma insensatez conduzir um povo à oração e jejum sem conhecer a quem está buscando. Vai ser bater cabeça, no bom sentido da palavra, vai ser ficar se debatendo. Mas quando você sabe que Ele cria do nada, amigo, isso entra no seu espírito. Você acredita, se move e algo passa a acontecer. Então grave, bará é um verbo exclusivo de Deus. Ninguém na Bíblia tem esse poder. Ninguém. Ninguém na Bíblia tem a exclusividade de usar esse verbo bará. E você tem o privilégio de ser chamado filho desse bará. Se você entendeu, dê um aplauso, não a mim, aplauda ao Senhor. Aplauda Ele. Louvado seja o seu nome. Ele fará. Espera, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Porque é a sua natureza fazer. Comece com Deus, pois Ele é o Criador. No Evangelho de João nós temos o relato da ressurreição de Lázaro. O irmão de Maria e Marta, aquela Maria que nós falamos que Jesus disse que tinha escolhido a melhor parte. Escolheu o primeiro, escolheu ele. Jesus chegou lá, soube, recanta, machai. Lázaro ficou doente, Lázaro morreu e mandaram chamar Jesus. Mandaram chamar Jesus. Teu amigo morreu. Sabe o que ele fez quando soube que o amigo dele tinha morrido? Alguém sabe? Hã? Saiu correndo? Não, quando ele soube que ele tinha morrido. A Bíblia diz que ele demorou 2 dias para chegar lá. Sabe o que ele estava fazendo? Descansando. 2 dias. Quando ele chegou, já tinha morrido quanto tempo? 4. Como eu te falei, Jesus não fazia nada a partir do desespero. Jesus fazia tudo a partir do Pai. Nenhuma decisão de Jesus era baseada na perturbação. Ai, Lázaro vai morrer, Lázaro está doente, Deus está me revelando, deixa eu ir lá. Não. Jesus é alguém de princípio. Foi se retirar com os apóstolos e buscar Deus. Estavam cansados. Só que nesse tempo de recesso, nesse tempo de refazer o seu corpo humano, que ele era um ser humano, ele sai. E quando chega lá na casa da Maria e da Marta, uma delas fala, não me lembro quem foi que disse primeiro, qual foi das duas, que eu sempre confundo isso. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas de onde ele tinha vindo? Do desespero? Da agonia? Ele tinha vindo de um tempo com o Pai. Que era o que ele fazia sempre. Ele ia para o deserto. Se refazer. Manter o que encheu ele no começo. Quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito estava sobre ele no começo, o Espírito do Senhor continuava com ele no começo, e o Espírito permaneceu com ele até o fim, até ele poder dizer, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E cheio do Espírito Santo, ele chega na casa de Maria e Marta. E se você... Onde ele está? Onde ele está? Pronto, firme. Onde ele está? Onde é que ele está? E ele fala, remove a pedra.
E como ele respeitava o princípio da presença, C.R. Sproul diz o seguinte: como foi que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos? 4 dias já fica estragado? Já fica? Um dia, passou de um dia, já começa, já não fica legal. 4 dias já está estragando. Como é que ele consegue levantar uma pessoa estragada sem nem encostar? Presta atenção. Como foi que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro dos mortos? Ele não entrou no túmulo de Lázaro para administrar a técnica de ressurreição. Ele ficou a certa distância e chamou Lázaro de volta à vida. Jesus proferiu uma ordem, um imperativo divino. Lázaro, vem para fora. Diante do som da voz de Jesus, as ondas cerebrais foram ativadas no crânio de Lázaro. Seu coração começou a bater de novo. O sangue começou a fluir por suas veias e o cadáver frio e inerte começou a se agitar e Lázaro rompeu as cordas da morte. Tudo isso pela ordem pura do Deus encarnado em Jesus. Olha como é a vida de uma pessoa que começa tudo a partir de Deus e não a partir de si mesmo. Tem poder sobre a morte. Estudemos a vida de Jesus. Em segundo lugar, comece com Deus, né? O Criador todo. E segundo, comece com o Espírito de Deus. Versículo 2. Por favor. E essa parte aqui que é assim. É um mergulho. Isso aqui é um dipping, sabe? Essa hoje me explicou, depois de 38 anos de cristão, o que significa a unidade entre a palavra e o Espírito. E você vai entender a anatomia de um milagre aqui mais uma vez hoje. E sua vida de oração essa semana muda, seu jejum de 21 dias esse ano muda. Ah, mas o que eu fiz ano passado deu certo e nem sabia isso tudo. Pois é de fé em fé, de glória em glória, é sempre mais. É sempre exponencial. E a terra era sem forma e vazia. A palavra sem forma e vazio é sem propósito. É comprovado que um dia o planeta teve um impacto muito estranho que deixou a terra acabada, estragada. Aplicando quantas vidas, quantas almas, quantos espíritos, quantas famílias tiveram um impacto tão terrível de Satanás e das circunstâncias que suas vidas também estão em muitos lugares simplesmente sem força e acabadas. A terra era sem forma e vazia. A terra estava toda bagunçada. E havia trevas sobre a face do abismo. A terra era um grande abismo. E o Espírito de Deus. A emanação de Deus. A extensão da pessoa de Deus. O sopro de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. E disse: Deus, haja luz, e houve luz. Quando eu cantava essa música, Nosso Deus é soberano, eu imaginava assim o Espírito Santo dando uma pairada assim. Eu sempre imaginava, até ontem eu pensava assim, ele assim voando assim, dando uma observada. Quem imaginava assim além de mim? Assim, ele pairando. Igual uma pipa assim, pairando. Só que, meu irmão, a palavra pairava sobre a face das águas, essa aqui é para deixar você com muita fé. Não tem nada a ver com ficar assim, planando.
A palavra se movia é a palavra hebraica Raaf, que significa se chocar, se mover, voar, estremecer as águas. O que acontecia é que o Espírito de Deus, ele se estremecia sobre as águas. O que acontecia naquele momento era que o Espírito de Deus, a natureza de Deus, quando ele quis refazer o mundo do começo, o Espírito dele começou a estremecer a água. Começou a influenciar a água. Começou a haver se aqui tivesse uma bacia, e eu vou querer depois uma bacia de vidro, para ficar bem clara, o Espírito Santo balançando a água, entrando sobre a água, movendo a água. Uma interação entre Deus e a matéria, entre Deus e a água. Nós temos essa referência duas vezes na Bíblia. Deuteronômio 32:11 disse: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre seus filhotes e estende suas asas, tomando e leva sobre elas, né? Quando a ave grande, não sei se é grande ou pequena, mas conta-se que as aves, quando quer ensinar os pequenos a voar, solta, ela começa a bater as asas. Quando ela não consegue chegar e levantar voo, a mãe vem, dá um rasante e pega e leva. Era isso que o Espírito fazia. Era isso que o Espírito fazia, se envolvendo com a água. Aquela água que estava no meio do nada, aquela água que estava no meio do caos, aquela água que estava no meio da bagunça, aquela água que estava no meio da lama. O Espírito entrava naquela água, naquele abismo. E um comentarista chamado G.C. Alders nos dá uma tremenda interpretação disso. Qual, pois, teria sido o propósito desse pairar do Espírito sobre as águas? É evidente que isso não indica uma mera presença. O propósito aparente foi que um poder ativo emanava do Espírito de Deus para a substância da terra, que já havia sido criada. Quando ele se movia, sua vida, sua essência entrava na água, entrava nas coisas. É por isso que depois você ouve ele dizer que haja peixes, que produza as águas peixes, e as águas produzem, porque primeiro o seu espírito, a sua natureza já tinha se movido nas águas. E eu pude entender quando nós estamos buscando a Deus e nós caímos na presença e trememos. É o Espírito se movendo. É o Espírito avivando. É o Espírito vivificando. Talvez possamos dizer, como diz aqui o G.C. Alders, talvez possamos dizer que o Espírito preservou esse material criado, preparando-o para a atividade criadora posterior de Deus, mediante a qual no mundo, então desordenado, tornar-se-ia bem ordenado. Perceba que tudo que Deus faz depois é a partir disso. Nosso corpo é 75% água. Nosso cérebro é mais líquido do que... Quando você se deixa envolver na presença de Deus, ela começa a se envolver dentro de você. E isso me levou a uma coisa, a uma compreensão. Não tem nada que a presença de Deus não possa mudar, desde que ela tenha poder e liberdade para interferir. Porque nossos filhos profetizarão, porque o Espírito se moverá. Por que nossos jovens terão visões? Porque o Espírito estará sobre seus corpos, jogando neles sua natureza, movendo-se, pairando, estremecendo-os. Por que os velhos sonharão? Porque o Espírito Santo descerá sobre seus corpos
e curará tudo que é doença, e trabalhará os ossos, e trabalhará a mente, trabalhará o coração. Você acredita nisso? É o que a Bíblia diz. Foi isso que aconteceu quando o Espírito desceu sobre Isabel. Útero morto, idade avançada. Mas o Espírito do Senhor, que era respeitado por ela e pelo seu esposo, entrou em seu ventre. E essa mulher gerou um profeta. Começa com o Espírito Santo. Então hoje você sabe que o significado de pairar não é ficar paradinho olhando. Não está assim, e o Espírito estava parado olhando. Não, pairava. Até um helicóptero, quando está pairando, as suas hélices já geram o que nas águas? Um rebuliço. Então, Xavier, o que significa que quando o Espírito estava sobre as águas, estava havendo uma interferência, um rebuliço. É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito. Porque o primeiro rebuliço que ele vai causar é em mim e em você. E à medida que ele me transforma e te transforma, ele começa a transformar as pessoas ao seu redor. Por isso a Bíblia nos manda tanto ser cheios do Espírito. Isso nós vamos falar mais para frente. Primeiro vamos entender o que é. Amém? Temos outro texto bíblico que mostra isso. Quando chegar no terceiro é que você vai entender, vai juntar tudo. Vai ser igual Durapox. Vai juntar o branco com o cinza. Quando Deus quer criar algo em mim, em tua vida, Ele vai enviar o seu Espírito. E Ele não vai enviar o Espírito dele porque você é muito bonzinho. É enviado pela graça. Mas Ele precisa enviar o Espírito dele sobre mim e sobre você. Porque sem o Espírito Santo, nada de novo vai ocorrer na sua vida. Nada. Vai ser só canseira. Quantos me entendem? Um último texto, ou um penúltimo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 1, 27. O nascimento de Jesus foi nessa dimensão. Versículo 27 diz assim: uma virgem desposada com um homem cujo nome era José. Lucas 1, 27. Uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Irmãos, quando nós formos orar hoje, depois da ceia, você vai entender justamente como que as coisas acontecem. Quem falou acontece? Isaú. Você vai entender como que é assim que acontece. Uma doença vai sair do seu corpo. Como? O Espírito Santo vem e começa a agir aí dentro. Deus vai arrancar o vício de uma pessoa. Vai entrar ali e vai pairar. E vai se mover. Vai arrancar um mau hábito teu, uma sujeira da tua cabeça, mesma coisa. Se mover. Em alguns momentos, dependendo da gravidade, ele vai bater e eu e você dentro dele, como se bate dentro de uma máquina de lavar. Está te movendo. E você tem só que dizer assim: continua movendo. E depois pode enxaguar, lavar, enxaguar. E se precisar, me bota de molho de novo e me bate de novo. Eu quero sair mais alvo do que a neve. Se você entendeu, dê um glória a Deus. Volto a dizer, tudo que Deus fez foi a partir das águas e da terra onde Ele se moveu. Não houve criação antes de haver um mover. Não há origem sem mover primeiro. É assim que Deus trabalha.
Não leia esse versículo como quem está comendo miojo quente. Quem já comeu miojo quente aqui, além de mim? Não é engraçado? O negócio é rápido, né? Mas a gente está com tanta pressa. E você queima a boca. É tão bom o miojinho, assim, né? Na temperatura legal. Não lê isso, irmão, como quem está comendo miojo quente, por favor. Amém? Lê devagar. Cada palavra tem um peso espiritual. Vamos ver Maria? Porque depois eu quero ver você. O objetivo é ver tudo que nós falamos acontecer em você. O objetivo de tudo que estamos falando é ver acontecer em você, é ver acontecer em mim, ou continuar vendo acontecer. Imagine uma mente onde o Espírito se move, uma mão onde o Espírito se move, um corpo onde o Espírito se move. Alguém me ouve? Uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava: que saudação seria esta? E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus, amém? Começa com quem? Ela achou graça diante de quem? Tudo começa com Deus, o Criador. Mas ainda não aconteceu. Por isso que muita gente que vê anjo não vai para frente, porque acha que vê o anjo já encerrou, vai dar testemunho. Não, o que o anjo falou e o que tem que se desenvolver. E o anjo lhe disse: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Seu principado, seu princípio. E disse Maria ao anjo: como será isso? Irmão, na hora que a gente lê a resposta do anjo, você vai dar um glória. Amém? Como será isso? Visto que eu não conheço homem algum, ou seja, visto que eu sou virgem. Uma disse: visto que eu sou velha, que era o caso da Sara. O outro falou: minha mulher está velha. E a outra falou: sou virgem. 3 impossibilidades, mas se tiver matéria, o Espírito se move e acontece. Ah, você não entendeu. Tem matéria aí? Tem matéria aí? Tem matéria aí! Ele só precisa de um ventre seco. Ele só precisa de uma virgem. Ele só precisa de alguma coisa onde ele se envolva. Porque onde ele toca, algo acontece. Como será isso, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, vamos ler? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Bará de Deus, criação de Deus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a escrava do Senhor. Qual a condição? Se tornar servo de quem o Espírito quer trabalhar. Eis aqui a escrava do Senhor. Quem segura um mover de Deus? Quem se coloca como servo de Deus? Está aqui a matéria, está aqui o útero que ninguém usou ainda, é teu. Era para José, será de Deus primeiro. Eu entrego o meu corpo para Deus, para que o Espírito venha sobre mim, para que o Espírito paire sobre mim. E o Espírito pairou sobre ela e começou a trabalhar dentro do seu útero. É assim
que um milagre acontece. Pairando no seu sangue, pairando em sua mente, pairando em suas finanças, pairando em seu coração, pairando em seus relacionamentos, pairando em seu passado, pairando em seu futuro. E você simplesmente dizendo: eu deixo você fazer o que quiser. Há uma coisa sobre o Espírito Santo que você tem que aprender. Não atrapalha ele. Não atrapalhe o Espírito Santo. O pai de João Batista, quando o mesmo anjo falou que a mulher dele ia ter um neném, ele falou o quê? Ele começou a falar demais. Como você está lidando com o Criador, irmão? Com a majestade das majestades, você tem que tomar cuidado com quem você está lidando. Quando ele começou a rebater muito, a Bíblia diz que o pai do João Batista ficou mudo 9 meses. Falou: você vai ficar mudo 9 meses para aprender. Quando o Espírito de Deus desejar mover em tua vida, fazer alguma coisa em tua vida na igreja, simplesmente faça o que a Maria falou. Está aqui o escravo. E ponto final. Sabe por quê? Porque ele é o Elohim, o Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso. Não se debate com Deus. Quando de fato você discerne Deus. Não se luta com Deus, desde que você tenha discernimento que está lidando com Deus. Você só fala assim: eis aqui, estou aqui. E você já sabe do resto da história. E o último ponto, e quando eu estiver terminando, nossos diáconos entreguem a ceia, é que Deus é artista demais, cara. É uma arte. Comece com Deus, comece com o Espírito e, por último, comece com a palavra de Deus. Deus emite seu Espírito e quando Ele chega em toda a sua glória e majestade, seu Espírito emana dele e começa a mover as águas começam a mexer. E eu fico imaginando as águas se mexendo, recebendo a sua natureza, a sua essência, como diz aquela música, né? Bilhões de estrelas, né? Deus entrando na matéria. E Ele dizendo: haja, 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 haja luz. Não, dizendo o que Ele falou aqui? E disse Deus, movendo as águas e dizendo: haja luz. Todo mover de Deus na água em tua vida tem que vir acompanhado com a palavra. Ele joga a essência e diz o que deve acontecer. Ele joga a sua natureza, ele move o lugar, ele se envolve com o lugar, com o seu espírito, e depois ele diz o que vai acontecer. Ele se envolve nas águas que dariam origem ao planeta, e depois ele diz: haja luz. Por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. Por isso que antes da palavra, você tem que andar com o Espírito. Mas quando o Espírito está em ação, o que Deus fala, acontece. E diz Deus: haja luz e houve luz. Agora você entende porque as pessoas diziam: se tu quiseres eu posso ser curado. Ele falava: quero, seja. E a pessoa era. Porque a essência criadora saltava dele e entrava naquele lugar deformado. Mas porque ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele andava debaixo do Espírito de Deus, no Espírito de Deus. E quando ele liberava uma palavra, o que ele falava acontecia. É assim que vai acontecer nos milagres que você pedir a Deus para fazer. Por isso que é tão interessante você conhecer a Bíblia.
Por isso que é tão interessante você ler a palavra. A palavra não é a expressão do interior de alguém? Então, enquanto ele se relacionava com as águas, se movia nas águas, o Espírito movia a água, da sua boca saía o que devia acontecer. Quando ele pega de si mesmo e passa cuspe no olho daquele cego, ele está se movendo sobre o cego. O Espírito estava sobre ele. E depois ele fala, vai, lava-te no tanque. O olho do cego se abre. Por isso que o Espírito Santo, na atual dispensação, é, aqui na terra, o maior bem que uma igreja pode ter. Amém? E nós vamos aprender sobre ele. Deus é Espírito. Quando você estiver adorando, e o Espírito vier sobre você, faça questão de, junto do Espírito, ter uma palavra, para que se materialize aquilo que o Espírito está trabalhando. Quem conseguiu entender a dinâmica de Deus? O Espírito se move e ele fala. A água que produziu os peixes foi a água que produziu os peixes pela palavra foi a água que antes teve a influência do Espírito Santo. Aplicando, o ventre que dará a luz nessa igreja é o ventre que não podia ter filho, é o ventre que teve a ação do Espírito Santo. O caráter transtornado, deformado, que se tornará o caráter mais ilibado de Nova Iguaçu, é o caráter que teve a influência do Espírito Santo. Se você não lembra, pode servir na ceia, por gentileza, porque isso aqui, a ceia significa que Jesus morreu, ele deu o corpo dele, a vida dele, para nos cancelar nossos pecados e nos fazer ter acesso ao Espírito Santo. A próxima coisa que vem depois que Jesus morre e ressuscita é o Espírito Santo. Até aqui. Quantos estão entendendo? Agora você entende por que quando Jesus ia curar uma pessoa, ele perguntava o que você quer? Porque, Júlio, se quando ele é a própria presença, é o próprio Espírito encarnado. Se ele está ali, quem estava diante dele estava sempre debaixo de uma influência, quem sabe disso? A mulher do fluxo de sangue bastou o quê? Só pegou na roupa dele e já ficou? Só tocou, nem pegou, só tocou, triscou, ficou boa. Por quê? Tocar nele era tocar no mover. Por que que toda vez que quando alguém estava próximo dele para uma cura, ele perguntava o que ela queria? Porque aquela própria pessoa cooperava com Deus na materialização do seu milagre. O que você quer? Eu quero ver. Ele dizia, seja conforme a tua palavra. Está alinhada com a minha palavra. Um outro texto bíblico. Enquanto essa ceia é distribuída. É João capítulo 6, verso 63, por favor. Você entende agora porque muitos moveres do Espírito Santo não têm sucesso? Porque são moveres sem palavra. E mover sem palavra vira heresia. Todo mover tem que vir acompanhado com a palavra. Porque a palavra de Deus, além de te impedir que nasça uma heresia, ela também vai fazer com que o que ela diz passe a acontecer. Porque tudo foi criado pela
palavra. Por isso que eu disse aqui hoje de manhã, agora nesse instante, nossos filhos e nossas filhas o quê? Profetizarão. Nós vamos construir o ambiente, baixe só um pouquinho, nós vamos construir um ambiente para essas crianças se moverem no Espírito. E liberar a palavra sobre elas. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai entrar dentro de seus espíritos, tocar em suas cordas vocais e vão falar em línguas. Ah, mas não tem que fazer nada? Sobre santificação falamos depois. Eu só estou dizendo como que ele faz. Vamos trabalhar hoje igual o camarada que vende algo? Primeiramente falo que o produto o quê? Oferece. Já errei muito. Como é seu nome? Bernardo, já errei muito. Nem falava do produto e já falava do preço. Primeiramente falemos do produto, da pessoa. É isso que ele faz. Quando eu entendo tudo que ele faz, qualquer coisa que eu fizer ainda é pouco. Quando eu olho para qualquer situação em minha vida, em minha casa ou ao meu redor, e eu digo, basta apenas que ele se mova aqui. E ele libere uma palavra e está tudo resolvido. O Espírito do Senhor está sobre mim. É por isso que as crianças profetizarão. Porque acontecerá nos últimos dias que o quê? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. João capítulo 6, verso 63, diz assim. João 6, 63. Vejamos o que diz a palavra de Deus em João, dita pelo próprio Jesus. O Espírito é o que? Vivifica. Viu aí? Você já teve a experiência, irmão, de pegar um ímã e colocar do lado de uma chave de fenda de metal? Já teve? Acidentalmente ou por vontade própria, já aconteceu? Pegou um ferro, botou perto do ímã. Depois que você puxou, aconteceu o quê? Aconteceu o quê? As propriedades do ferro passou para o ímã ou do ímã passou para o ferro? Alô? As propriedades do ferro passaram para o ímã. Melhor, as propriedades do ímã passaram para o ferro. E o ferro passou a agir como um ímã. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A carne para nada, quando fala carne não é pecaminosidade não, é a natureza nossa, por melhor que seja, em se tratando de Deus não serve para nada. Tua maior virtude não serve para nada. Teu maior talento não serve para nada. Paulo mesmo disse, eu era o bambambam, mas eu resolvi me tornar nada. Eu não sou nada. Para que a excelência seja de quem? De Cristo. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Olha o que ele diz. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Esses homens passaram 3 anos com Jesus. Ouvindo Jesus durante 3 anos. Depois de 3 anos, sabe o que acontece? O sacerdote olha e fala assim, não era ele o pescador? Ué, não era aquele bando de gente lá iletrada? Como é que pode? Sabe por quê? Porque o Espírito se moveu naqueles homens sem forma e vazios e os tornaram homens de Deus. Cada palavra de Deus transformou Pedro, transformou Paulo, transformou Tiago, transformou o Judas, não o que traiu, mas o outro, transformou Tomé, transformou uma mente negativa em uma mente positiva. Porque o Espírito, quando entra em uma pessoa, ela transforma. Portanto, não tenta mudar ninguém sem a ação do Espírito Santo. Você e eu só vamos nos cansar.
Mas se o Espírito Santo estiver com você, irmão. Vamos nos encher do Espírito com essa música que tanto me abençoa de manhã cedo. A ceia já está distribuída. A palavra e o Espírito caminhando juntas. A palavra e o Espírito.